informações todas aleatórias aqui no quadro, mas é só tudo que a gente vai falar hoje, um pouco que a gente vai passar, algumas referências que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu achei interessante anotar, porque eu acho que assim talvez vocês consigam gravar melhor. Então, vale a pena perder um pouquinho do começo da aula pra gente poder... Pode? Pra gente poder fazer a aula ficar mais... Como é que eu posso dizer? Mais eficaz, né? Mais didática, isso aí. Certo? Então vamos lá? Tá gravando já? Então, para você aí, jovem adolescente, está acompanhando a gente, uma boa noite, Deus abençoe você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha aí com 2 pessoas, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações e fica ligado aí no nosso canal. Boa, hoje lição 3 do nosso trimestre, do nosso segundo trimestre de 2023, tá bom? Lição 3, o Messias já veio, beleza? O Messias já veio. O texto principal diz o seguinte: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmos 2, 7 e 8. Resumo da lição: quem se submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus tem sua vida completamente ordenada por Ele. Os objetivos dessa lição são mostrar a rebelião contra o ungido de Deus, conscientizar de que um dia o ungido pedirá contas aos insurgentes e explicar o chamado à rendição e à submissão ao ungido de Deus. Tá bom? Então, nosso texto bíblico está lá em Salmos 2, do 1 ao 9. Aqui na revista está pedindo até o 9, mas a gente vai ler até o 12, tá bom? Que é o Salmo 2 inteiro. Então, eu deixei a Bíblia aberta em Salmos 2, vamos ler pela Bíblia ao invés de ler pela revista, tá bom? E assim a gente consegue ler o Salmo todo aí. Então, o Salmo 2, verso 1 em diante. Vamos combinar isso, já que vocês usam do teu celular, vamos combinar de ler na versão NVT, beleza? Que assim todo mundo lê a mesma versão, não fica um negócio desconexo. Então, Salmos 1, ou Salmos 2, do 1 em diante. Vou tirar os salmos da minha Bíblia, meu Deus. Na aula passada de teologia eu me sentia tal com esse aplicativo, né? Que é muito... A Larissa tem, a versão a Larissa tem. Que tem todas as versões. É da hora, assim que é bom. A Bíblia no celular é boa pra isso aí, ó. Ferramenta. Vamos lá, Salmo 2, verso 1 diz o seguinte: por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com os planos inúteis? 2. Os reis da terra se preparam para a batalha, e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. 3. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa os céus ri, o Senhor zomba deles. 5. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. 6. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. 8. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. 9. Você as quebrará com um cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. 10. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Certo? Então, esse é o Salmo de número 2. Esse é o Salmo de número 2. Esse é o Salmo de número 2. Vai trazer um importante ensinamento pra gente, a gente vai ver hoje, tá bom? E o Salmo 2, ele tá falando a respeito, primeiramente, ficou legal aí, todo mundo lendo na ordem, né? Continue assim. Sem uns mudinhos, tá bom. Sem uns mudinhos. Você viu que ficou da hora? Ficou bom. Então, o Salmo 2, ele vai trazer uma narrativa pra gente. Ele vai mostrar algo. É como se Deus estivesse perguntando, né, para os reis da terra, para as pessoas aqui da terra. Por que as nações, né, se enfurecem tanto? Por que os reinos se enfurecem tanto? Porque eles tentam se rebelar contra Deus e contra o seu ungido. O que está acontecendo? Uma pergunta retórica.
E aí ele mostra qual é a resposta desses reis, né? Não, vamos romper essas algemas, vamos romper essas cadeias, como se eles estivessem presos por estarem debaixo da vontade de Deus, tipo assim, vamos fazer diferente do que Deus está mandando. E aí, a partir disso, diz o quê? Mostra lá, não, Deus lá de cima, aquele que governa tudo, ele olha para baixo e dá risada. Ele zomba disso, porque não há quem possa fugir da vontade de Deus. Não há quem possa contra a vontade soberana de Deus. Então, ele olha assim, tipo, vê os humanos tramando contra ele e fala assim, tipo, vocês estão achando que vocês vão conseguir o quê? Nada, porque o Todo-Poderoso é ele é o soberano, ele está assentado no trono. Isaías vai dizer que Deus está assentado nos céus e que a terra é o escabelo dos seus pés, né? É o descanso, aquele banquinho que você coloca o pé para descansar. A terra é o descanso dos seus pés. Isso mostra a grandeza de Deus. Isso mostra como os reinos da terra, os reis da terra, os poderosos da terra não são nada, certo? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho a respeito desse salmo, sobre o ensinamento que ele traz, sobre o que ele mostra a respeito dos poderosos da terra, né? E sobre a forma como Deus olha isso, essa rebelião, e sobre como Deus dá a oportunidade dessas pessoas se refugiarem, se arrependerem e se refugiarem nele, certo? Então vamos lá para a nossa introdução. Diz o seguinte, a história é marcada por impérios que tentaram dominar o mundo. Até hoje há líderes que possuem a utopia de dominá-lo. A gente está vendo aí guerras, né? Acontecendo aí, Vladimir Putin querendo tomar conta de tudo aí, né? A galera tá eufórica aí para conquistar mais territórios. O Salmo 2 mostra que há um rei, certo? Não houve e não haverá, mas há um rei, existe um rei agora, tá? Não é passado, não houve um rei, não haverá um rei, há um rei, certo? Em que seu reinado nunca terá fim. Quando eu vi essa frase aqui, eu lembrei do hino que a gente gosta muito, que a gente canta aqui, né? É o que hoje é o leão, né? Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. É licença poética, né? Ele pode dizer que haverá um rei, mas já existe um rei, tá? Jesus não vai se tornar um rei ainda. Jesus é rei, Jesus já governa, Jesus já tem o seu reino manifesto, já é um rei, existe um rei, já há um rei, certo? Não haverá. Então, veremos como as nações insistem em rebelar-se contra esse rei, como este pedirá contas dos homens e finalmente como que o rei messiânico apela para que os reis se rendam ao seu senhorio. Então a gente vê, não é novidade, a gente vê aí hoje, até hoje, né? A gente vê muitas nações, né, se degladiando por querer dominar mais territórios, por querer dominar outros países, outras nações. Nós vemos aí governantes que se acham maiores do que Deus, que acham que podem ser maiores do que Deus, que acham que sem eles, né, as coisas, que acham que sem eles, que eles são os reis da cocada preta, que eles são a última Coca-Cola do deserto, enfim. E a gente vê que nisso tudo a gente vê que Deus, ele ainda dá a oportunidade de que essas pessoas se rendam ao seu senhorio e reconheçam que ele é o único rei que governa sobre a terra e céu. Tá bom? Então, Deus, ele pedirá contas. O Senhor, quando ele vir em seu reino visível, tá? Porque hoje a gente já vive o reino invisível de Deus, mas quando ele vier reinar visivelmente, onde todo olho verá, onde toda língua confessará, onde todo joelho se dobrará, então ele pedirá contas a essas pessoas que se rebelaram contra ele, certo? Então, tópico 1 é a rebelião contra o ungido de Deus. Diz assim, a importância do Salmo 2, primeiro ponto, a importância do Salmo 2. O Salmo 2 está na categoria dos salmos régios ou messiânicos. Então, quando a gente fala de um salmo messiânico ou de uma profecia messiânica, o que significa? Vamos lá, o que significa? Quando eu falo que que o Antigo Testamento tem algumas profecias messiânicas, ou que esse salmo aqui é um salmo messiânico, o que significa isso? Significa o reino de Cristo? Mais ou menos. O que mais? O que mais chuta? Toda vez que a gente fala a respeito de algo
coloca a palavra messiânico na frente, isso significa que aquilo aponta para Cristo. Que aquilo aponta para o Messias. Então, quando eu falo de uma profecia messiânica, é uma profecia a respeito de Cristo, certo? Quando eu falo a respeito de um salmo messiânico, eu falo a respeito de um salmo que tem uma mensagem a respeito de Cristo. Então, toda vez que a gente vê a palavra messiânico, certo? A gente vai entender que é algo sobre Cristo, beleza? Então, o Salmo 2 é um salmo régio, um salmo messiânico. Segundo estudiosos, é possível que os salmos régios se refiram a Davi ou a algum rei em Israel. Lembra lá que na primeira aula, quando a gente falou a respeito dos tipos de salmos que a gente tem, a gente falou a respeito de alguns salmos régios. Salmos régios são salmos que eram feitos para realezas. Eram salmos que eram feitos falando a respeito de uma autoridade terrena, de um rei terreno. Só que a gente vê que alguns desses salmos, algumas dessas profecias a respeito desses reis, não se cumpriram em reis terrenos, mas se cumpriram em Cristo. Esse é o caso do Salmo 2, certo? É o caso do Salmo 2. Ele é um salmo régio que foi escrito a uma autoridade terrena, mas que mostra a divindade de Cristo. É como se aquilo fosse Deus falando a respeito de um rei da terra, mas na verdade não era um rei da terra comum, é o rei Jesus, é o Cristo, certo? Então, cadê? É possível que os salmos régios se refiram a Davi ou a algum rei em Israel. O ponto importante é que esses salmos são uma descrição do rei messiânico, certo? Quando a gente fala a respeito de... a gente falou aqui a respeito da palavra messiânico, né? A palavra messiânico vem da palavra Messias. Para quem não sabe, a palavra Messias vem do grego, né? Meshiach. O grego não, desculpa. Vem do hebraico. Meshiach. E significa ungido. Ungido. Por isso que toda vez que a gente fala a respeito do ungido de Deus, a gente sempre fala a respeito de Cristo. Certo? O ungido de Deus é sempre Cristo. Por isso que não tem aquela máxima, né, que o pessoal gosta de falar, não toque no ungido de Deus. O ungido de Deus já foi tocado aqui na terra. Se até o ungido de Deus sofreu aqui na terra, você não vai sofrer, lírio do campo. Se até tá? Não é um ungido, o ungido de Deus sofreu aqui, foi crucificado, padeceu, foi surrado. Cara, por que nós não, né? Por que nós não? Então, quando a gente fala a respeito da palavra Messias, Messias significa ungido, tá? E Messias no grego significa, Messias no grego é o quê? Cristo. Cristo. É daí vem a palavra Cristo, certo? Então, Cristo e Messias é a mesma coisa, tá bom? A diferença é que um é no hebraico, o outro é no grego. E os dois significam ungido. Quando a gente fala Jesus Cristo, tá? Cristo não era o nome de Jesus, tá? O nome de Jesus era Jesus. Jesus, não era sobrenome. Era Jesus, não era Cristo, não era sobrenome, viu? Muita gente pensa que Jesus Cristo, né, era o nome dele. Não. Cristo é porque ele era o Messias, o ungido. Então, como naquela época se falava o grego, então ficou o nome Cristo, certo? É a mesma coisa que a gente pode chamar Jesus o Messias. Jesus o Messias, Jesus é Jesus Cristo. Então, Cristo significa ungido da mesma forma que Messias, tá? Messias no grego é Cristo, beleza? Não por acaso o Novo Testamento aplica o Salmo 2 à pessoa de Jesus, tanto na perspectiva do ministério terreno, quanto na perspectiva futura daquele que implantará o seu reino glorioso na terra. Em Mateus 3,17, a expressão "Este é o meu filho amado" tem a ver com o Salmo 2, certo? Então, Mateus 3,17, a gente vai ver a respeito sobre essa expressão. É a expressão de quando Jesus está sendo batizado, certo? Mateus 3,17 está mostrando lá Jesus sendo batizado por João Batista, onde João Batista tem a visão do céu se abrindo, uma pomba descendo, né, na cabeça de Jesus, e ele ouve uma voz que diz: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo", ou "Este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer", certo? Então, essa frase, "Este é o meu filho amado", faz referência ao Salmo 2, lá no verso 7, que diz o quê? "Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho". Então, é como se estivesse reafirmando aquilo, certo? E também Atos, cadê Atos? Atos 4, do 25 ao 28. Abre aí alguém aí para mim, Atos 4, do 25 ao 28. Também vai ter uma referência ao Salmo 2. Outra pessoa abre para mim aí em Hebreus. Já abri em Atos, alguém vai em Hebreus 1:5 e outra pessoa abre em Hebreus 5:5. Atos é qual? Atos 4, 25 ao 28. A última.
Hebreus 1:5 e Hebreus 5:5. Lê aí, Luiz. Falaste 4:25 a 28. Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nessa cidade. Pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Então, aí em Atos, Pedro está falando, né? No discurso dele, Pedro está falando, e Pedro está fazendo referência ao Salmo de Davi, ao Salmo 2, falando que os reis da terra se enfureceram contra Deus, se rebelaram contra Deus e contra o seu Cristo. Aí a versão não diz Cristo, não diz ungido. Então, Salmo 2 fazendo referência lá, né? Atos 4, no discurso de Pedro fazendo referência lá ao Antigo Testamento. Então, sempre que a gente vê, quanto em mais partes da Bíblia aparece um texto, mais importante aquele texto é. Certo? Então, por várias e várias vezes a gente vai ver o Novo Testamento reafirmando o Antigo Testamento várias vezes. É o que acontece com o Salmo 2. O Salmo 2, quem já tinha lido o Salmo 2 aqui? Cara, Já deu uma Eu acho que eu já li essa a gente conhece vários salmos, né? Salmo 23, que inclusive é a próxima lição. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 125, Salmo 121, a gente conhece alguns salmos de cor, né? Até. Mas quando a gente mas tem coisas que são importantes, como o Salmo 2, a gente Parece que os primeiros salmos não é muito lido, né? então, e são muito importantes os salmos. Na verdade, assim, não só os primeiros, mas tem, do 1 até o 23. Quantos salmos você conhece? O 1 e o 23, geralmente. Do 23 até o outro salmo muito conhecido, que é o Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. São 17 salmos, né, do 23. Não, mas por que isso acontece? Se ele é tão importante assim? Então, todos são importantes, mas o que acontece? As pessoas geralmente têm, como é que eu posso dizer? Tem predileção em ouvir algo que lhe agrade. Por isso que a maioria dos salmos que são conhecidos, por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os adolescentes estão lá dentro. Então, Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 125, se confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Salmos 150, louvai ao Senhor, sabe? Então, assim, os salmos que a gente mais conhece são os salmos que são algo mais poético, algo que traz traz um certo aconchego pra gente. E isso aqui, o Salmo 2 é um salmo que é uma profecia messiânica, é uma profecia que fala a respeito do Cristo, fala a respeito do reinado futuro de Cristo, tanto a respeito do reinado terreno, né, do momento do mistério terreno de Jesus, como do seu reinado futuro. E às vezes as pessoas negligenciam isso, por quê? Porque elas são seletivas daquilo que elas querem ouvir, daquilo que elas querem ver. Então, isso também tem outra questão que é a respeito dos textos difíceis. Então, tipo assim, é muito mais fácil eu abrir a Bíblia e pegar no Salmo 23 do que eu abrir a Bíblia e pegar no Salmo 2. Igual esse aqui ficou melhor na versão de VT, ficou melhor de entender. Entendeu? Se a gente pegar essa versão aqui da revista ainda fica um pouco complicado. Mas é um salmo, tipo assim, tem textos na Bíblia que, eu vou falar por mim, tem textos na Bíblia que eu não ouso abrir para pregar, velho. Não dá, tem texto que é muito difícil, você precisa ter uma teologia muito profunda para você. Cara, a carta aos Romanos, eu preguei uma vez só em Romanos, eu preguei 2 vezes em Romanos. Porque Romanos é uma carta que é muito complexa, é uma carta maravilhosa. Mas Paulo trata uma profundidade, cada assunto que ele trata ali, desde o capítulo 4 até o capítulo 8, até o capítulo 8, ele vem falando a respeito de como o pecado entrou no mundo, sobre como o primeiro Adão fez com que o pecado entrasse no mundo, sobre como o segundo Adão veio para quebrar as amarras, sobre como é a luta do corpo, da carne contra o espírito. Sabe, Paulo vem na profundidade trazendo muita coisa. Então tem muitos textos na Bíblia que são muito difíceis de se
se entender. Por isso são pouco lidos, certo? São muito poucos lidos. Então, esses são os motivos, porque são difíceis, e outros porque simplesmente gostam mais de ouvir outros tipos de mensagem. Então a gente tem esse tipo de coisa aí. Conta a piada pra gente aí. Não, porque você falou segundo Adão, segunda não existe. Romanos classifica Adão, né? Adão, lá no Éden, deu Adão. O segundo Adão. E o segundo, sim, o segundo Adão é Cristo. O que ele acabou de explicar é isso. Você tinha segundo Adão na Bíblia. Isso não falou. Não, livro na Bíblia não. Mas na Bíblia, Paulo. Ela não sabe que é o segundo Adão. Paulo. Não é livro, eu tô falando o segundo Adão. Tipo, teve o primeiro. Sim, segundo Adão é Cristo. Segundo Adão é Cristo. Por um homem entrou o pecado, por outro entrou a redenção. Quando ele fala de ministrar certas palavras, é sobre isso. Não, eu tô entendendo. Foi? Quando você fala que algumas palavras é difícil de ser ministradas, é sobre isso. Você entendeu? Tipo assim, porque assim, gente, comunicação tem texto da Bíblia, tá? Tem texto da Bíblia que a gente vai abrir e a gente vai conseguir contar uma história em cima do texto, a gente vai conseguir abrir e fazer uma mensagem temática, mas tem texto que são simplesmente uma pregação expositiva, você tem que expor texto por texto, e tem cara que não tem capacidade para fazer isso, tem cara que não tem teologia suficiente para fazer, então assim, cara, é muito complicado. Quando a gente fala a respeito de ministrar a palavra, tem gente que pensa que é só abrir a Bíblia aqui e ler um negócio e acabou. Não é assim que funciona, não é assim. Primeiro, você tem que conhecer o texto que você está lendo, você tem que buscar referência cruzada com outros livros que falam a mesma coisa. Você tem que procurar na Bíblia o que outras coisas fazem. Por quê? Porque não é que a Bíblia nos induz ao erro, mas a gente tem que analisar sempre o contexto. Então, às vezes, num contexto, a Bíblia está falando uma coisa, eu entendo aquilo que está falando só naquele contexto, mas tem um contexto maior, às vezes, que sobrepõe aquele. Eu preciso entender isso antes de ministrar, porque senão eu falo bobeira. Eu induzo as pessoas ao erro por conta disso. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou um super crente, eu posso tudo, eu posso pá. E não é assim o contexto que a gente vai ler ali na carta de Filipenses. Nós vamos ver que Paulo, ele diz que ele estava instruído já a passar necessidade ou a ter fartura, né? A passar fome ou a ter abundância. Então ele fala, eu posso suportar todas essas coisas porque Cristo me fortalece. É essa a mensagem da minha. Eu posso suportar todas as coisas. Eu posso vencer todas as coisas porque é Cristo que me fortalece. Porque eu já passei necessidade. Eu posso vencer a necessidade. Eu posso vencer a abundância. Eu posso vencer essas situações. Eu posso suportar essas situações. Porque Cristo é que me fortalece. Então a gente precisa tomar cuidado. O pastor Emerson me falou daquele versículo que as pessoas usam de forma errada. É que ele pode ter 1, 2 ou 3 reunidos que o Senhor está aqui. Esse texto, geralmente as pessoas falam assim, onde tem 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas na verdade a gente fala assim, a respeito, tipo assim, nós estamos aqui em 3, 6, 7, olha, Deus está aqui no nosso meio, porque a gente tem mais de 3 aqui. Mas esse texto fala em referência a quando você, por exemplo, vai repreender o irmão, né? Você vai repreender o irmão e tal. E aí o irmão não quer se consertar. Você tem que trazer 1, 2 ou 3 testemunhas. Eu acho que está em Mateus 18 esse texto. Às vezes pega só uma versículo de Você pegou essa aula? Aquele negócio de na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Não é na presença de Deus e não é a tristeza. Não é. Aquele texto, se não me engano, está em Jó. Aquele texto, se não me engano, está em Jó. E aí fala que na presença né, de um animal, né, um animal lá, um animal tipo um crocodilo, algo assim, na presença desse animal, até a tristeza salta de alegria. Por quê? Porque se você dá de cara com um negócio daquele, você pode estar triste que você. Entendeu? Então, assim, tem muito texto, filho. Fica lá. Ele perguntou pra gente se a Bíblia tinha erros, né? Ele está falando da infalibilidade das escrituras. Inerrância, infalibilidade. Então, assim, tem muito texto que é muito difícil, gente. Então, assim, não é simplesmente abrir a Bíblia e falar né, a respeito ler o texto ali e falar o que eu estou imaginando a respeito. Não é o que eu imagino a respeito, é o que a Bíblia diz. Então, cara, por isso que eu gosto muito de ouvir pregação expositiva. Gosto muito de ouvir Heber Campos Jr., eu gosto muito de ouvir Reverendo Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, gosto muito de ouvir o Iago Martins,
Cara, o Iago Martins, inclusive, é um pregador, é um pastor muito jovem, pastor João Batista lá de Ceará, né? E é um pastor jovem, acho que ele tem a minha idade, 28, 29 anos. E ele, mano, ele tem acho que umas 3 mensagens assim, de tipo 40, uma hora, só no capítulo 1 de Jó, velho. Só no capítulo 1 de Jó. Então, tipo assim, é muito conteúdo, mano. Você tem que ter muito conteúdo pra você trazer uma palavra na hora mesmo. Então, primeiro que não é todo mundo que tem capacidade, segundo que tem textos que nem os maiores teólogos como eu posso dizer, eles ousam pregar em cima do texto, que são textos muito difíceis mesmo de se interpretar, então existem várias coisas, né? Mas o Salmo 2 é um salmo que é muito importante. Ele é feito aqui, né? Ele é referenciado aqui em Atos 4, também em Hebreus 1 e 5 e 5 e 5. Quem abre em Hebreus aí? 1 e 5. Não, era outro. Vamos em NVT, porque nem NVI, meu amigo. Lê aí. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho e hoje eu o gerei. Ou nunca disse: eu serei o seu pai e ele será meu filho. Certo? Então, fazendo referência novamente ao texto lá aqui, do verso 7 aqui, que diz: tu és o meu filho, eu o gerei. Então, o autor de Hebreus está falando: Deus nunca falou isso para um anjo, mas Deus falou para o seu filho, certo? Eu sou seu pai, você é meu filho, eu te gerei. Hebreus 5:5. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Novamente o verso 7, que é referenciado. Então, a gente vê que é um texto que a Bíblia ela vai se complementando, ela vai se ligando, certo? Se você parar para fazer um estudo mesmo, assim, e você pegar tudo que fala no Novo Testamento, que está no Antigo Testamento, você vai ver que, mano, você vai criar muitas conexões mesmo. Porque o Novo Testamento nada mais é do que a revelação de uma forma mais, como é que eu posso dizer, de uma forma mais, como é que eu posso dizer, a revelação, para não falar palpinha, peraí. É como se fosse, não é uma nova revelação, tá? Porque não é uma nova revelação, mas Cristo disse o quê? Cristo disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, certo? Então lembra que eu falei para vocês a respeito de revelação progressiva? Deus ele vem se revelando ao longo do tempo. Então a Bíblia, né, ela é a revelação progressiva de Deus e Jesus é a revelação final de Deus. A Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então o Novo Testamento nada mais é do que algo que foi construído em cima do Antigo Testamento, em cima do Primeiro Testamento. Então tudo que está escrito no Antigo Testamento foi reafirmado aqui no Novo Testamento. Então a gente consegue fazer várias ligações, várias profecias a respeito de Jesus, né? Vocês sabem qual foi a primeira profecia a respeito de Jesus na Bíblia? Em que livro vocês acham que está a primeira? A primeira profecia a respeito de Jesus? Gênesis? Está em Gênesis. A primeira profecia de Jesus está em Gênesis. Em qual capítulo de Gênesis vocês acham que está a primeira profecia? Acho que no 4. Capítulo 3 de Gênesis. Quando o homem cai, no momento em que o homem caiu, já existia uma profecia a respeito de Jesus ali. Mano. Por quê? Porque Deus já tinha a solução para o problema. Assim que o homem cai, Deus lança uma sentença sobre a serpente. Ele fala: agora você vai rastejar e vai comer o pó da terra. Eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. A semente da mulher vai ferir a sua cabeça, que é Jesus. A semente da mulher vai ferir a sua cabeça e você vai ferir o calcanhar dela. Então, Jesus, né, a serpente machucou realmente o calcanhar de Jesus, né, digamos assim, o tendão de Aquiles. Matou Jesus, mas Jesus ressuscitou e pisou na cabeça da serpente. Então, a primeira profecia a respeito de Jesus estava ali. Então, a gente vai criar várias conexões do Novo Testamento para o Velho Testamento. Então, nós vamos ver muito isso. Muito do que Jesus falou enquanto ele estava aqui na Terra é tudo Antigo Testamento, mano. Por quê? Porque ele pregava o que já existia. Ele não veio trazer um novo evangelho. Ele veio pregar aquilo que já existia. Só que ele veio revelar isso de uma forma mais didática. Porque a galera estava entendendo tudo errado que estava lá. Então, ele veio trazer a verdadeira revelação a respeito da palavra. Então, a gente pode ver que, por exemplo, lá em Mateus 4, quando Jesus fala assim, quando ele estava no deserto, né, que o diabo vem tentar ele. E aí ele fala assim: está escrito.
né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aí está escrito lá em Deuteronômio. Então a gente consegue criar conexões, a gente vai vendo que tudo que Jesus falou estava escrito lá. Né? Sempre que Jesus fala também, por exemplo, ouviste o que foi dito, né? Misericórdia quero, tal, não sei o que, está escrito em algum canto do Antigo Testamento. Então a maioria das coisas que estão escritas no Novo Testamento estão baseadas no Velho. Por isso que a gente consegue fazer essas conexões, certo? Então a gente vai ver sempre isso. Você verá paralelos bem claros nas passagens do Salmo. Por isso, o Salmo 2 é muito importante para nós cristãos. Então ele traz essa realidade para a gente, certo? Subtópico 2 aí, ó, rebelião das nações. O Salmo está estruturado em 4 blocos de 3 versículos cada. Quantos blocos? E quantos versos cada? Certo. O primeiro bloco diz respeito à rebelião dos gentios contra a autoridade de Deus. O versículo primeiro inicia com uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que não precisa de resposta, né? Por que se amontinam as nações? Essa pergunta, na verdade, revela a presunção dos reis das nações ao se voltar contra o Senhor. Eles acham realmente que eles conseguiriam alguma coisa, né? Eles se preparam, planejam estratégias acreditando que terão êxito em seu propósito. Então, quantas pessoas... É meio louco, né, mano, você achar isso. Você fala assim, poxa, tem um cara, tem um Deus que criou tudo, ele é o motivo de eu estar vivo ainda, ele permitiu que eu esteja vivo ainda, mas eu consigo derrotar ele de alguma forma. É meio louco isso aí, tem que ser muito retardado para pensar numa coisa. Então, a galera chega num ponto do pecado que eles realmente têm a mente cega, eles ficam cegos realmente, porque eles acreditam piamente nessas coisas. Então, né, eles acreditam que eles teriam êxito nesses planos. Eles criavam planos e achavam que iam ter êxito em batalhar contra Deus, contra os ideais de Deus, certo? O problema é que eles se levantam contra o ungido do Senhor. O problema é que eles se levantaram... Não, pera, quer dizer... levantam mesmo. O problema é que eles se levantam contra o ungido do Senhor. Na verdade, levantam-se contra o próprio Senhor. Eles acham mesmo que terão autonomia para romper o domínio divino, bem como seus planos. Mas Jó 42, 2 vai dizer que bem sei que tudo podes, mas nenhum dos seus planos podem ser impedidos, certo? Os primeiros cristãos aplicaram essa passagem na perseguição que eles sofreram, lá em Atos 4, 25, quando Pedro está falando a respeito daquilo. No contexto do Novo Testamento, o Senhor Jesus é o ungido, o Cristo de Deus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Então, acima de qualquer poder terreno está Jesus. Acima de qualquer autoridade terrena está Jesus. Acima de qualquer potestade e principado terreno está Jesus. Jesus é o supremo rei. Não à toa ele é o rei dos reis. Não existe rei maior que ele. E ponto. Certo? Subtópico 3 aí, ó. Rebelião contra Deus é tolice. Há uma lição muito preciosa nesses primeiros versículos. Se uma pessoa não servir ao Senhor Jesus e praticar o seu ensino, servirá a quem? A outro, segundo a sua filosofia. Não tem como escapar. Liberdade longe de Deus é uma completa ilusão. A gente tem um vídeo que está na internet, circulando na internet aí, que é interessante esse vídeo. Que é um texto, né, alguém falando, a geração mais livre, a geração mais tal, não sei o que, a geração mais autônoma, mais empoderada, a geração tal, não sei o que, a geração que mais tem índice de suicídio, a geração que mais tem índice de depressão, de ansiedade, de morte, de doenças. Por quê? Porque acham que são livres, mas não são. Liberdade, a gente já falou várias vezes a respeito disso, liberdade não é fazer aquilo que a gente quer. Liberdade é ter o poder de falar, eu não vou fazer o que eu quero. Pra gente é louco entender isso, mas é difícil de entender isso. Por quê? Porque ser livre, às vezes, a gente quer ser livre, a gente quer entender que ser livre é fazer o que a gente quer. Só que quando a gente faz o que a gente quer, a gente está fazendo o quê? A gente está sendo escravo das nossas vontades. E a gente não consegue perceber isso. Então, ser livre, na verdade, é realmente dizer, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Eu quero fazer, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu sou livre para dizer não. Quando nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos opção. Nós dizíamos sim para o pecado a todo momento, mas agora nós temos a liberdade para dizer não, eu não vou pecar. Então, ser livre é dizer não para os nossos desejos. Ser livre é dizer não para as nossas vontades, para as nossas intenções carnais, certo? E a liberdade longe de Deus, ela é uma completa ilusão. Então as pessoas têm essa ilusão hoje em dia. Elas têm a ilusão de que elas estarem nos bares é liberdade. Elas estarem hoje dormindo com um hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã, outro depois de amanhã. Isso é liberdade.
O que as pessoas acham que elas cheirar uma carreira, fumar uma maconha, né, dar um tapa na erva, fumar uma pedra de crack, isso é liberdade. As pessoas acham que, as pessoas acham que mentir, que, enfim, elas acham que isso é ser livre. Então, quando na verdade elas estão se mostrando cada vez mais escravas das suas próprias vontades. Então, para o mundo aí fora, ser livre é poder pecar à vontade. Para nós, a verdadeira liberdade é poder dizer não às nossas vontades. Isso mostra a característica de uma liberdade com Deus, certo? Infelizmente, quando alguém se rebela contra o Altíssimo, deixando de seguir seus valores, então o pessoal passa a seguir uma série de falsidades e ilusões. Ora, os valores de Deus são eternos, bons e verdadeiros. O que leva um jovem a deixar de desfrutar do bem espiritual que tem impacto positivo e construtivo na vida terrena para abraçar um estilo tolo e desordenado que só trará prejuízos? Então, mano, você usar droga vai te trazer prejuízo. Você beber até cair, ficar bêbado, vai te trazer prejuízo em algum momento da vida. Você dormir com 1, 2, 3, 4, dormir com 1, 2, 3, 4, vai te trazer prejuízo em algum momento da vida. Então, assim, o que leva um jovem, né, a pergunta que o comentarista coloca aqui é: o que leva um jovem a desprezar o bem espiritual que seguir os valores de Deus tem e abraçar um mundo que só vai trazer prejuízo para ele? Cara, isso é uma boa de uma pergunta, porque as pessoas que estão lá não conseguem explicar para a gente isso, porque elas entendem que elas estão fazendo um bem para elas. Então, mano, é complicadíssimo. Tem um colega lá no meu serviço lá que ele é louco comigo, louco. Porque ele desde quando a gente entrou, ele fala que vai me desvirtuar. Desde quando a gente entrou na igreja. Eu vou te desvirtuar, vou te levar para beber, não sei o que. Não, vai tentando aí, irmão. Tá repreendido em nome de Jesus, só repreendendo em oração. Tá repreendido. E aí ele é louco, mano, pra fazer isso. E aí a gente foi pra Juiz de Fora agora de novo, né? A gente teve uma outra comemoração do campeonato lá da empresa, a gente foi. E aí o pessoal lá, bebendo lá, tava um pagodão rolando, eles dançando lá. E tava lá na mesinha lá de boa, tomando meu refri, comendo uma batatinha, enfim, comendo ali de boa. E aí, beleza, o pessoal bebeu até você chegar lá. Aí no outro dia no busão, a gente veio embora, né? 8 horas e meia de viagem. E aí o que acontece? No busão, todo mundo. Consequência, aí eu bem suave, com meu fone no ouvido, tranquilo, de boa. Aí a pessoa quer me convencer de que isso é bom pra mim, velho. Você entende? Eu não consigo entender qual a lógica dessa galera. Que ouve, que faz o que quer e sofre a consequência e fala ainda, não, isso aí é bom demais. Cara, não vai me convencer, né? Não vai. Então, para essa galera, cara, é difícil entender por que desprezar o bem do Senhor, aquilo que vai trazer bem, aquilo que vai trazer impacto positivo na nossa vida. Porque a Bíblia é a maior disciplinadora que nós temos. A gente acha que ir para academia é ser disciplinado, a gente acha que ir para fazer exercício físico é ser disciplinado. Cara, a Bíblia é o maior disciplinador que tem. Não é seu personal trainer. A Bíblia é o maior disciplinador que você tem, porque na Bíblia você aprende a falar não só para os seus desejos de comida, você aprende a falar não para os seus desejos de comida, para os seus desejos sexuais, para os seus desejos de mentir, para os seus desejos de falar bobeira, palavrão. Cara, então a Bíblia é o maior disciplinador que tem, ela te ensina a ir totalmente na contramão daquilo que você acha certo. Ela te ensina a ir na contramão daquilo que a sua carne quer. Ela te disciplina a fazer o que é certo, não aquilo que você acha que é certo, mas o que verdadeiramente é certo. Porque o certo é certo independente de quem esteja fazendo, e o errado continua sendo errado, independente da maioria estar fazendo. Então a Bíblia é o maior disciplinador que nós temos. Então as pessoas, elas têm dificuldade de entender isso, certo? Então a gente vive isso. Qual é a dificuldade do jovem hoje? A dificuldade do jovem é entender isso. É entender que liberdade é dizer não para os nossos desejos carnais, certo? Então, perder a juventude na rebelião contra Deus nunca foi uma boa ideia. E aí eu acrescento aqui, nunca foi, não é e nunca será uma boa ideia, certo?
Então, gente, sempre lembrem-se disso. Não se rebelem contra Deus. Sigam seus princípios, sigam seus valores, sigam aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês, sigam seus preceitos e vocês vão ter uma vida boa. Não estou dizendo vida boa, né, terrena para a felicidade, não. Estou dizendo que vocês terão uma vida feliz, vocês serão bem-aventurados, mais do que felizes, né, espiritualmente falando. Então, não se rebelem contra Deus. É uma tolice e tem consequência, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Top 1, de boa? Tópico 2, então, deixa eu ver. Esqueci de falar alguma coisa? Vamos lá. Tópico 2, o ungido pedirá contas. Então, ó, como Deus contempla a rebelião dos homens? No versículo 4, temos uma resposta de Deus num tom de desprezo e escárnio, típicas expressões de quem? Da natureza humana. É muito comum essa linguagem na Bíblia, denominada em teologia de antropopatismo. Então, o antropopatismo é o quê? Você atribuir emoções, certo? Você atribuir emoções a Deus, emoções humanas, emoções que nós sentimos a Deus, ou a animais, ou qualquer outro tipo de ser, né, que não tenha como expressar dessa forma. Então, quando a gente vê isso, quando a gente vê, né, o salmista aqui expressou Deus se expressando com zombaria, com escárnio, com deboche, né? Aquele velho com deboche. Então, isso é um antropopatismo. A gente não pode confundir com antropomorfismo. Antropomorfismo é a ferramenta que a gente usa para passar para Deus, né? Dizer para Deus, mostrar, caracterizar Deus em forma humana. Então, por exemplo, quando a gente diz que, igual o salmista falou aqui no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor, né? Ou lá em Isaías, capítulo 59, vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão tampados. Mas peraí, Deus é Espírito, Deus tem mão, Deus tem ouvido? Deus não tem. Mas para que a gente possa entender, né, nossa capacidade, entender o que o texto quer dizer, o que Deus quer dizer, então a Bíblia se vale dessas ferramentas. A gente atribui a Deus forma humana para dizer, né, para a gente poder entender. A gente não quer entender como que Deus ouve, se Deus é Espírito. A gente não quer entender se a gente não colocasse o ouvido em Deus. Então, essa ferramenta mostra dessa forma. Quando a gente fala, por exemplo, que Deus se arrependeu, antropopatismo, que é arrependimento é um sentimento humano, Deus não se arrepende. Ao mesmo tempo que a gente vê na Bíblia escrito que Deus se arrependeu, lá em Gênesis 6, a gente vê que lá em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como é que a gente entende isso? Antropopatismo. A gente atribuindo a Deus sentimentos humanos para entender melhor o que aconteceu, qual foi o sentimento ali mais parecido, certo? Fala aí, Dan. Um exemplo disso é usado muito na Bíblia, quando fala que Deus vem falar conosco, entendeu? Tipo assim, todo mundo espera que venha tipo assim, uma voz grossa, como se fosse um pai advertindo um filho, sabe? Tipo assim, vinda do céu, não é isso. Na verdade, às vezes ele pode usar do nosso subconsciente para transmitir aquilo, sabe? Só a gente tem que ter conectividade com ele para a gente discernir se é ele que está falando ou se é a nossa consciência, entendeu? Quando a gente fala a respeito de... Aí está mais atrelado a formas de Deus falar, né? Mas quando a gente fala de antropomorfismo ou antropopatismo, são ferramentas que na teologia a gente utiliza para atribuir a Deus essas características. Então, como que eu vou explicar, por exemplo, para vocês? Como é que eu vou entender, por exemplo, que Deus está me sustentando? A gente fala assim, Deus está de braços abertos para vocês. A gente fala isso, né? Deus está de braços abertos para vocês. Mas Deus é Espírito, Deus não tem braços. Mas para vocês entenderem que Deus pode te dar uma oportunidade, a gente fala isso, Deus está de braços abertos, te esperando. Deus segura na tua mão, tá difícil? Deus vai segurar na tua mão, mas Deus não tem mão, porque Deus é Espírito. Então, são ferramentas que a gente utiliza para nossa mente entender. Porque tem coisas que a nossa mente é muito limitada para entender. Não adianta.
quem está fazendo teologia aí, não sei se já chegaram nesse módulo de trindade. Quando vocês for estudar trindade, vocês vão explodir a mente de vocês, velho, porque não dá para entender. Alguém me explica aí, por favor, união hipostática. As duas naturezas de Cristo em uma só, indivisíveis, inseparáveis, mas ao mesmo tempo distintas. Não dá para entender, velho. Nossa mente é muito limitada para entender isso. Não é que Jesus uma hora era homem e uma hora era Deus. Não, ele era Deus-homem. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo, sempre. Mas Jesus dormiu. Quando Jesus dormiu, ele era homem? Não, quando Jesus dormiu, ele continuava sendo Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não dorme. Mas é a natureza que se formou o divino humano de Jesus. Então, é muito limitada, a nossa mente é muito limitada para conseguir entender essas coisas. Por isso que a teologia traz algumas ferramentas para a gente conseguir entender um pouco melhor algumas coisas. Mas tem coisa que nem assim a gente vai entender. A trindade e a união hipostática são duas coisas que a gente não vai conseguir entender enquanto a gente estiver na nossa corruptibilidade. Fala 100% homem, 100% Deus. Sim, 100%. Então, É 50-50. Então, 100% homem, 100% Deus, 100%. Eu tenho muita dificuldade com essa frase, 100% homem, 100% Deus. Quando a gente fala que Jesus é 100% homem, 100% Deus, a gente está dividindo as naturezas dele. A gente está dizendo que uma hora ele era 100% Deus, então quando Jesus quando Jesus manda o mar se acalmar, quando Jesus manda o vento calar-se, né? Então ali ele era Deus, mas quando ele estava dormindo no barco ele era homem. Isso aí é uma heresia que surgiu no primeiro século, chamado nestorianismo, que faz essa divisão de uma hora Jesus era Deus, uma hora Jesus era homem. Uma hora Jesus era Deus, 100% homem e Deus. Não, 100% Deus homem. Porque ele era 100% Deus homem, ao mesmo tempo. Então é o que eu estou falando, Jesus, quando ele estava dormindo, ele não era menos Deus do que quando ele estava repreendendo o demônio, porque ele estava curando o enfermo, ele continuava sendo o mesmo Deus. Pra gente, pra nossa cabeça é difícil entender isso, por quê? Porque pra nós Deus não dorme, Deus não cansa. Mas Jesus era também humano, então ele cansava também, sentia fome, sentia cansaço, sentia dor. Então, pra nossa mente limitada, é muito difícil entender essas coisas. E a gente não vai entender isso enquanto a gente estiver nessa limitação do nosso corpo, não vamos entender. Talvez quando a gente chegar lá na glória, lá fomos arrebatados, chegar lá na glória, Jesus explica pra mim como é que esse negócio aí, que eu não entendi foi nada. Talvez lá a gente consiga compreender alguma coisa, mas aqui, mano, tem coisa que é mistério de Deus e a gente não vai entender. É simples assim, certo? Então, ó, são duas ferramentas que a gente utiliza. A teologia é cheia de ferramentas, mano, pra gente poder entender melhor a Bíblia, entender melhor o que a Bíblia quer dizer, e a gente vai conseguir ver isso aí no decorrer da nossa vida, certo? Então, ó, denominada em teologia de antropopatismo, ou seja, atribuição de paixões humanas a Deus. Essa figura de linguagem nos ajuda a compreender as verdades eternas da Bíblia de acordo com a nossa capacidade. Então, a Bíblia usa essa linguagem não é porque Deus realmente sentiu, porque Deus realmente é assim, porque Deus realmente tem braço, tem orelha, tem cabeça, tem nariz, né? Tem um texto da Bíblia que diz que Deus ele sente a nossa adoração. Ele não ouve a nossa adoração, ele sente a nossa adoração. Ele sente como incenso agradável, ou não. Por isso que em Isaías capítulo 1 e Malaquias capítulo 2, Deus fala que quando o povo adora Ele, ele sente nojo, ele sente náuseas, porque é o cheiro da adoração que chega para Ele, dá náuseas aí. Então é como se você estivesse num lugar assim, de repente você começa a sentir um cheiro de carniça, sabe? Aquele cheiro começa a te dar como se fosse isso. O próprio Deus usa essa figura de linguagem através do profeta Isaías e do profeta Malaquias para falar a respeito disso. Então tudo isso são ferramentas que a gente utiliza para entender. É por causa da nossa capacidade, que é limitada de entender, que Deus já usou esses recursos desde a antiguidade para se comunicar conosco. Então a gente vê como Deus pensa nos detalhes, pensa em como a gente tem que entender também. Então Deus está olhando para a rebelião humana, zombando dela, porque Ele mesmo falará aos homens no derramamento da sua ira. Os homens não podem fazer nada contra a soberania de Deus, certo? Porque Deus é soberano. E Deus é soberano, não tem outro igual a Ele, e ponto final. Então Deus, não existe nada que nós possamos planejar, estratégias que nós possamos fazer, que vai mudar a vontade de Deus. Não há nada. É até muito complicado falar sobre isso, mas, cara, a gente não pode mudar a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus que Deus decretou irá acontecer, certo? Continuação aí eu risquei porque
não vi nenhum tipo de conexão, achei uma conexão muito fraca a respeito do restante do texto, então a gente vai para o tópico 2 aí, tá bom? O ungido do Senhor regerá o mundo todo. O versículo 7 remonta ao oráculo divino, ou profecia, em que é dito ao ungido do Senhor: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão tem a ver com um herdeiro da casa de Davi para sempre. Não sei se vocês já viram no Instagram, mas vira e mexe aparece esse videozinho, que é de uma série, de um filme, não sei, chamado Jovem Messias. E aí aparece um menininho, né, que seria Jesus, debatendo com o doutor da lei. E aí esse doutor da lei fala para ele: mas por que Deus quebrou a promessa? Por que o Senhor quebrou a promessa com Davi? Né, não sei o que. E aí ele fala: Deus não quebrou a promessa com Davi. O trono está lá, não sei o que e tal. Então faz referência a essa profecia. Essa profecia traz, esse salmo traz essa profecia de que do trono de Davi se levantaria o verdadeiro rei, o Messias, para Israel, certo? Então, nós temos essa expressão aí, ela reafirma isso, está lá em 2 Samuel 7, 13, 14, depois se vocês quiserem ler, vocês podem ler lá, tá bom? Quando Deus faz essa promessa do trono eterno, dizendo que o cetro do trono, o cetro da realeza não se apartaria da linhagem de Davi, que existiria um cetro que estaria indo para sempre ali, certo? Então esse reino é um reino que seria eterno, é o reino de Jesus, que é descendente de Davi, certo? No Novo Testamento, o autor aos Hebreus desenvolve a mesma messianidade de Jesus a partir dessa mesma expressão. Nesse caso, Deus dará por herança as nações ao rei, e o ungido destruirá com vara de ferro os rebeldes, e seu reinado será de justiça. Então, quando fala vara de ferro, você vai ver várias vezes na Bíblia falando a respeito de vara de ferro. Vocês entendem por isso? Vocês entendem que Jesus vai estar com a vara de ferro e lascando os outros? É isso que vocês entendem? Pode ser uma Porque é isso que porque é isso que vocês entendem, porque é isso que eu entendia quando eu era mais novo. Eu entendia que Jesus ia estar com a vara de ferro e descer além de todo mundo. Mas eu entendi que não é isso depois de algum tempo. O que vocês entendem com a expressão vara de ferro? Uma expressão que a Bíblia usa bastante. Acho que vara de ferro, acho que é um modo de punir, não tipo assim, de um modo físico, certo? Tipo assim, mas de um modo, como diz? Um modo de repreensão, sabe? Modo de repreensão? Isso. Mas por que vara de ferro e não vara de madeira ou... Não, é que está. A vara de ferro ela é mais rígida, certo? Ela é mais rígida. Então ela impõe um algo a mais que o de madeira não impõe. E aí está o grande porquê dessa frase. Isso aqui, ó, batuta. Vocês sabem o que é batuta? Não, desenho. Não é as batutinhas. Não é as batutinhas. Batuta, certo? Aqui eu nunca vi o maestro utilizando, Maurício. É alguma coisa de madeira. Mas batuta é aquela varinha de... Batuta é aquela varinha, o nome daquela varinha de madeira que o maestro usa para reger a orquestra, ou o coral, certo? Então, o que ele faz com aquilo? Atenção ao que eu estou falando aqui para vocês aqui, ó. Então, se tem algum músico disperso ali, opa, atenção aqui. Algumas expressões na Bíblia, quando vai usar isso na respeito de vara de ferro, vai falar exatamente essa expressão. Jesus vai reger as nações com vara de ferro. Então, é exatamente isso. Quando fala isso, o maestro ele tem a opção de... O maestro ele tem, né, a responsabilidade de conduzir a orquestra. Então ele conduz, mas ele não a domina. Ele conduz. Ele prende a atenção deles e diz o que tem que acontecer. Ó, lá, aqui, tal, parará. Então o maestro conduz com a vara de madeira, com a batuta de madeira. Mas quando a gente fala a respeito de reger com vara de ferro representa domínio, governo. Não, Jesus não vai conduzir as nações, Jesus vai dominar as nações. Então significa autoridade. Jesus tem autoridade. Então não é conduzir, vem por aqui, e se o outro quiser vai fazer de outro jeito. Não, vai fazer o que eu estou mandando. Porque quem está no domínio é Jesus. Tá, mas da onde está essa interpretação? Como chegou a essa conclusão? É simples. A vara de madeira, a batuta de madeira, ela quebra, certo? Quando a gente vai colocar um reinado terreno e um reinado eterno, a gente vai
comparar os dois, um acaba, o outro não, certo? É basicamente a mesma coisa. A batuta de madeira ela se quebra, ela pode se romper, enfim, é um material mais frágil. Já o aço, ou o ferro, já é um material que é duradouro, que não se acaba de forma fácil. Então não se tem um fim. Daí essa interpretação de que a comparação da madeira com o aço, de um reinado que é passageiro da terra, com um reinado que é eterno, com um reinado de Cristo. Mas, por exemplo, como que a gente vai chegar nessa conclusão se não fosse você falando? Mano, a Bíblia dá vários indícios a respeito disso. É porque existem muitos textos, como eu falei pra você, que é difícil, mas quando a gente vai buscar isso a fundo, a gente consegue fazer essas comparações. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vai comparar, deixa eu ver aqui, deixa eu buscar um texto aqui que dá pra gente fazer uma comparação parecida com essa. Deixa eu ver. Tem alguns textos que dá pra gente buscar a respeito disso, mano. Não tô lembrado de nenhum agora, mas a gente consegue buscar alguns textos para fazer esse tipo de comparativo. Mas a ferramenta que a gente mais usa a respeito disso é o quê? A lógica. Então, por exemplo, quando a gente vai falar a respeito de Jesus vai reger com vara de ferro. Aqui está falando, quando a gente está lendo o contexto de Salmo 2, a gente está falando de um contexto onde Jesus vai vir de encontro com aquelas pessoas que se rebelaram contra ele. Então ele vai impor autoridade sobre essas pessoas. Então, quando a Bíblia vai dizer aqui sobre o domínio de Jesus, sobre o reinado de Jesus, todo júri se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá. Então, até os rebeldes, aqueles que se rebelaram contra Deus, aqueles que se rebelaram contra Cristo, vão ter que se ajoelhar, vão ver Jesus reinar e vão ter que confessar que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando a gente começa a juntar esses pedaços, desses vários textos bíblicos, a gente consegue juntar o quebra-cabeça e entender o quê? Que essa interpretação é de que o reinado de Jesus será de domínio. Então, Ele vai dominar sobre a terra e essas pessoas rebeldes, certo? Elas prestarão contas ao maestro que regerá com vara de ferro. Então ele vai ter esse domínio sobre as nações. E o reino dele, como diz aqui o autor, será de justiça. Então não é um reinado, como é que eu posso dizer, um reinado, por exemplo, brasileiro, um reinado americano, que a gente concorda com algumas coisas e não concorda com outras, porque é um reinado injusto. Porque as pessoas são injustas, as pessoas puxam para um lado que gostam, do outro lado aperta aqui e tal. Então, não, o reino de Jesus vai ser um reinado justo. Então, nós não vamos ter do que se queixar a ele. Então, aqueles que se rebelaram ou se rebelarem contra ele durante esse reinado, sofrerão punições por conta disso, porque estarão se cumprindo da injustiça ao invés da justiça do reino de Jesus. Então, quando a gente usa essa lógica para entender, a batuta ela representa a vara de madeira que o maestro usa para conduzir a orquestra. Quando a gente fala que Jesus regerá as nações com vara de ferro, isso representa um domínio. Por que não uma batuta de madeira? Porque o reino de Jesus não é passageiro, o reino de Jesus não se quebrará. Jesus não está simplesmente para conduzir, Jesus está para dominar. Isso representa de certa forma um caráter punitivo, mas é mais a respeito de autoridade, a respeito de domínio, a respeito de duração, que não é passageira, é eterna, certo? Mas eu acredito que nem todo mundo consegue ter essas interpretações mesmo. Por isso que a gente tem os professores para ensinar a gente, porque nem tudo que a gente vai conseguir entender, né? Não, mas isso é realmente, tem muita coisa que a gente... Assim, a Bíblia é um livro muito complexo, mano. Não adianta. A gente não consegue... Não é à toa que ela é estudada até hoje. Até hoje ela é estudada. E sempre há calorosos debates na teologia a respeito de coisas que hoje se tem uma interpretação, amanhã, opa, peraí, eu acho que não é bem assim. E começa-se o debate. Hoje mesmo está sob debate, um debate que está muito acalorado na teologia, é a nova perspectiva sobre Paulo. Então, assim, antigamente as pessoas enxergavam Paulo de uma forma. Hoje em dia, com a nova perspectiva sobre Paulo, estão enxergando Paulo de uma outra forma. Então, está tendo debate sobre se essa nova perspectiva é boa ou é ruim, ou se é verdadeira ou se não é verdadeira, se é uma heresia, se não é. Então está todo um debate em cima disso. Então, cara, é um livro muito difícil, é um livro que traz, cara, Apocalipse mesmo, que a gente for ler, mano, é loucura, doideira. Sabe? Tem muita coisa que é figurada, mas ao mesmo tempo que às vezes mistura o figurado com o real mesmo que vai acontecer. Então, assim, é muito doido, mano, muito doido. Mas a gente consegue buscar isso através da própria Bíblia, se interpreta com Bíblia, mano. É que a gente, infelizmente, não tem esse tempo todo de
ter um tempo, sabe, de qualidade mesmo, assim, de viver para estudar a Bíblia, de viver para ela mesmo, de todo dia, tipo assim, de ler a Bíblia inteira, tipo, umas 2, 3 vezes, 4, 5 vezes no ano, para ir ler assim, não simplesmente ler, mas ler e estudar mesmo, entender e fazer essas conexões que a gente comentou no começo da aula. Cara, é muito complicado. Por isso que a gente tem pessoas específicas para isso, que são os teólogos, que eles estudam isso, eles debatem, eles chegam a conclusões e, né, aquilo que for mais baseado na Bíblia, a gente pega isso como verdade. Então a gente tem esses pontos aí, mas é realmente muito difícil de se entender e algumas coisas ficam subentendidas. Aí é mais a gente, né, tentar usar o bom senso e o que a Bíblia diz para ir dar um norte para a gente. E até utilizando essas semelhanças do que a Bíblia cita com as coisas terrenas também, para a gente ter essa noção. Então, como que a gente ia saber a respeito de reger com vara de ferro se a gente não tivesse alguma informação a respeito da batuta? A gente não ia saber nada, bem. Então fica de difícil interpretação, mas a gente tem essas conexões também para a gente tentar entender de uma forma mais fácil. Certo? Então, correr aqui é 9 e 10. 3. Todos prestarão contas. Deus ri das artimanhas dos homens aqui da terra, porque todo o poder vem dele. Homens que arrogam para si orgulho e soberba e ao mesmo tempo buscam a rebelião contra o Altíssimo estão fadados ao fracasso. Da mesma forma que eles foram dotados de poder, podem perdê-lo a qualquer momento. É isso que o texto de Daniel, capítulo 2, verso 21 vai dizer. Abre aí alguém para mim, Daniel 2, 21. Um texto importante para a gente. Ele colocou rir entre aspas. Oi? Ele colocou rir entre aspas. Porque Deus é espírito, Deus não dá risada. Mas rir é o antropopatismo. É a 2 ou 12? 2:22. 2:21, quer dizer. É uma forma de mostrar o deboche de Deus, né, que é uma coisa que só o humano tem, mas para a gente entender, Deus ri. Então a gente não vai rir quando a gente vai pro céu. Então, Você vai ver espírito. ótima pergunta. A Bíblia diz que nós seremos alegres, né? Agora, de que forma? Não, mas lá no céu, quando a gente for para o céu, nós não seremos espírito. Nós teremos um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Então é diferente, nós teremos um corpo, certo? Então, quem abriu aí Daniel 2, 21. Ele muda o curso dos acontecimentos. Remove os reis dos tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e reconhecimento aos eruditos. Então, Daniel falando de Deus aí. Ele muda os tempos, ele tira os reis do trono e coloca outro no lugar. Ele dá sabedoria aos sábios. Então é Deus que faz essas coisas. Por isso que não adianta ninguém daqui da terra querer se levantar contra Deus. Porque é dele que vem o poder. Se existe um rei sobre uma nação, se existe um presidente sobre uma nação, se existe alguém que tem poder sobre uma nação, foi Deus que permitiu que ele chegasse lá. E simples assim, se Deus fala assim, não vai chegar, vai morrer amanhã, Deus fala, vai morrer agora, e acabou. Então todo o poder vem de Deus, certo? Por isso precisamos andar em humildade e mansidão, como Jesus ensinou. A soberba e a arrogância humana só levam ao caminho da perdição. A palavra de Deus mostra com clareza que seja quem for, um dia todos estaremos diante do juiz para prestar contas de todas as nossas ações. Né? Vai ter o telão lá, o PowerPoint. E tudo será feito de acordo com a reta justiça divina. Então, não haverá erros, não haverá injustiças. Tudo que for apresentado será em reta justiça, certo? E aí, quando eu estava estudando essa lição, eu lembrei de uma música. Lembrei de uma música que eu ouvi um tempo atrás, de uma banda que eu não sei nem se a banda está nativa ainda, mas é uma banda que já veio tocar aqui na igreja uma vez, num evento de rock que a gente fez aqui, que eu organizei aqui da lá. Que é a banda Templo Real. O nome da música se chama O Sexto Selo. E aí eu lembrei disso, por quê? Porque o Salmo 2 fala a respeito dos reis que tramam contra Deus e se rebelam contra Deus e contra o seu ungido. E essa música fala exatamente a respeito de Apocalipse, de quando o Cordeiro vem e abre o sexto selo, né? E aí a música fala assim: os reis da terra clamando aos montes que caiam sobre ele, tentando esconder-se daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro de Deus. Eu lembrei disso. Então, Apocalipse capítulo... Cadê o Apocalipse? Apocalipse capítulo 6, do 12 ao 17. Abram aí. Onde fica Apocalipse? Eu acho
Eu acho que é no começo, cara. É o último livro da Bíblia, eu acho. Depois de? Judas, né? Acho que Judas é o último livro. Antes de Apocalipse. É. Judas. É Judas, Isso né? mesmo. Judas. Não é Judas Iscariotes, né? Judas Tatus. Então, ó, Apocalipse capítulo 6. No Salmo 2 fala que os reis estão tramando contra Deus, que os reis estão tentando se rebelar, estão se rebelando contra Deus e contra o seu ungido. E aí, ó, no capítulo 6 de Apocalipse, no verso 17, 12 ao 17, ó, que diz assim, ó, o sexto selo. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol ficou escuro como pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas da montanha. E gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. Quem poderá sobreviver? Você é louco, mano. Então é o que o Salmo 2 está falando, né? O Salmo 2 fala exatamente isso, no verso 9. Ó, verso 8 e 9: pede-me e eu te darei as nações por heranças, como fiz a terra por sua possessão, e tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como vaso do oleiro. Então essa é a ira de Deus vindo sobre os reis da terra que se rebelaram contra ele. E aí Apocalipse vem tal e mostra que quando chegar a hora, os reis da terra vão clamar os montes que caiam sobre eles, para que eles morram e não precisem sofrer a ira de Deus. Mas ninguém foge. Todo mundo vai prestar conta. Então, gente, nós prestaremos contas a Deus das nossas rebeliões contra ele. Então isso precisa nos assustar, certo? Tópico 3 aí, ó, um chamado à rendição e à submissão. Vamos correr. Um chamado aos reis da terra. O último bloco do Salmo, o estrofe, traz um chamado à rendição completa. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Esta é o quê? Oportunidade dada às nações para reverter os seus caminhos tortuosos. Esse chamado lembra muito o convite da sabedoria que lemos no livro de Provérbios. Ademais, o chamado também é para servir a Deus com temor e com tremor. Por isso, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, mano, não tem essa de pecamos e Deus não me deu oportunidade e me jogou direto ao inferno. Ninguém pode dizer isso, mano. Deus sempre dá uma oportunidade de nós nos arrependermos e voltarmos atrás. Sempre. Deus não é um Deus que não dá oportunidade. O nosso Deus sempre dá oportunidades. Certo? Então, nesse mesmo salmo, ele está falando a respeito da ira dele, mas ao mesmo tempo, nos 3 últimos versículos, ele fala: olha, reis, sede prudentes, ouçam a minha instrução, se refugiem em mim, se arrependam, mudem os seus caminhos. Então Deus ele dá também a oportunidade de mudar. Existe um algo que a gente precisa entender, que o maior castigo que Deus pode dar à humanidade, ao pior castigo, eu até coloquei um vídeo sobre isso do Augusto Nicodemo, acho que está ainda no meu Instagram, deixa eu ver. Não sei se vocês viram, mas o pior castigo que Deus pode dar a uma pessoa é deixar que ela entregar a ela as próprias paixões, é deixar que ela siga o caminho dela, é deixar que ela se rebele contra ele. Então esse é o maior caminho que está aqui no vídeo. Essas são as maneiras que Deus abandona. Ele deixa o pecador fazer o que ele faz e ele não castiga. Você já se perguntaram por que não desce um raio do céu? Ou não vem um castigo, não cai uma pedra em cima, um piano em cima de um imoral, desafiador de Deus? Por que a terra não se abre? É porque uma das maneiras pelas quais Deus castiga é deixando de punir. Porque imagina, o pecador que se rejeita Deus, pratica a
que ele não quer, por isso ele dá a oportunidade. Mas quando a pessoa rejeita essa oportunidade, então Deus o abandona. Então, a gente vai ter um texto lá em Romanos capítulo 1, se vocês quiserem abrir, Romanos capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8 em diante. Verso 18, quer dizer. Capítulo 1, do verso 18 em diante. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Olha o que Paulo está falando aos Romanos. Então, Paulo dá a saudação dele, lá o povo de Roma, né? Ele diz o seguinte, ó: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Eles sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Paulo está falando aqui, tem pessoas que se rejeitam a acreditar em Deus, dizem que Deus não existe, só que Deus deixou sinais claros de que Ele existe através da sua criação. Mano, quando a gente vê certos pôr do sol aí, que a gente vê aquele céu roxo, aquelas nuvens todas, mano, é impossível você olhar e achar que não existe alguém que criou isso. É muito perfeito para ser uma obra do acaso, uma explosão que causou alguma coisa. Então, é isso que Paulo está dizendo. Deus deixou sinais evidentes na sua criação, assinaturas suas, para dizer que ele existe, está ali realmente. Só que, então Paulo fala assim, portanto, não tem desculpa para dizer que não acredita em Deus. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventaram ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, eles tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza de Deus, imortal, por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Está falando da idolatria. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. É sobre esse texto que o Augusto Nicodemo está falando. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. E aí o verso 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Então, o que Paulo está falando aqui? Está falando sobre essas pessoas que Deus se revelou a elas, e essas pessoas rejeitaram isso. O verso 28 deixa isso claro. Uma vez que essas pessoas consideraram que conhecer a Deus era inútil, ou seja, elas não quiseram conhecer a Deus. Deus se apresentou a elas e elas acharam que é inútil conhecer a Deus. Não quero, não me interessa. Para mim é inútil conhecer a Deus. Então Deus simplesmente deixa o curso da natureza humana seguir. Qual é o curso da natureza humana? O curso da natureza humana é totalmente voltado ao mal. Então a natureza humana quer pecar, só quer pecar. Então Deus simplesmente deixa o curso seguir. E a pessoa segue o seu pecado. Assim até que o dia do juízo chegue, a morte e o dia do juízo chegue. Então, é isso que o vídeo quer dizer. Deus ele apresenta sempre uma oportunidade. Deus apresenta sempre uma oportunidade para que as pessoas se rendam e se submetam a Ele. O Salmo 2 fala exatamente isso. Deus diz a respeito da ira, Deus diz a respeito daquilo que vai acontecer contra aqueles que se rebelaram, mas no fim ele faz o que? Ele abre uma oportunidade para que os reis da terra se rendam a Ele, aqueles que estão se rebelando se rendam a Ele e falem, olha, não, nós estamos errados, vamos seguir os seus preceitos, vamos nos render à sua vontade. E Deus diz que aqueles que se rendem e se submetem à vontade dele, então essas pessoas alcançarão a misericórdia, essas pessoas acharão refúgio nela. Mas as pessoas que rejeitam esse convite, Deus simplesmente as entrega. Não é que Deus determina que elas vão pecar, não, Deus simplesmente deixa elas seguirem o curso da vida delas, pecando e pecando e pecando cada vez mais no pecado. Por isso que em Apocalipse tem um texto que fala que aquele que é limpo, limpe-se mais, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Porque se a gente está sujo no pecado e a gente rejeitou a oportunidade, então Deus vai nos entregar para que nós sigamos o nosso curso da nossa vida. A nossa natureza humana vai fazer com que nós pequemos cada vez mais, porque a nossa carne só quer isso. Nossa carne só quer pecar. Então nós vamos pecar hoje, amanhã nós vamos pecar mais do que a gente pecou hoje, depois de amanhã nós vamos pecar mais do que pecamos amanhã, e assim sucessivamente. Cada vez mais a gente vai se sujar mais ainda na lama do pecado. Então é isso que Deus faz.
Deus, quando Ele oferece a oportunidade e as pessoas rejeitam essa oportunidade, muitas das vezes Deus simplesmente deixa seguir a vida. Então Deus fala, tá bom, não vou mexer com você, você vai seguir sua vida, você vai seguir seu curso. Pode pecar à vontade, não vou me interferir mais. Então, segue seu curso, a pessoa se suja cada vez mais no pecado, como ele mesmo disse, Deus não castiga, vai deixar lá. Por isso que, como ele disse, quem é filho de Deus, peca, apanha. Pecou? Hebreus diz isso, né? Hebreus 6,12 vai dizer que Deus, ele açoita o filho que ele ama, ele repreende o filho aquele que ele tem por filho, ele repreende, porque ele ama, né? O pai faz com que mostra amor através da disciplina. A disciplina é aquele que ele ama. Então, certo? Então, nós prestaremos contas, todos prestaremos contas a Deus, certo? A respeito de tudo aquilo que nós fazermos. Tudo aquilo que nós fazermos. E se nós rejeitarmos as oportunidades que Deus nos dá de arrependimento, pode ser que chegue uma hora que a gente seja entregue às nossas próprias paixões. Como eu já falei aqui para vocês em algum outro momento, é importante sempre lembrar: quem muito prova da graça, uma hora prova do juízo. É assim, quem abusa da graça, quem abusa da misericórdia, uma hora prova do juízo. Porque a misericórdia é não receber aquilo que a gente merece. Então Deus, ele usa de misericórdia para que a gente não seja, que a gente não receba a ira dele sobre as nossas vidas. E aí, se a gente abusa dessa misericórdia, uma hora a gente prova do juízo. Então, não abusem da misericórdia de Deus, certo? Tópico 2. Se curvando ao Filho. Aquele que se arrepende da rebelião contra Deus e seu ungido, deve se submeter ao Altíssimo e ao seu Filho. Beijai o Filho é uma homenagem de submissão ao senhorio do Filho. Quem assim proceder será poupado da ira vindoura. Por isso, é feliz e realizado quem se refugia e confia no Filho. Ou seja, quando temos a oportunidade de se submeter, de se arrepender, de estar submisso a Deus, sejamos submissos a Ele, porque quando nós somos submissos a Ele, nós encontramos refúgio nele. Então nós somos poupados da ira que virá, certo? Assim, o Salmo encerra exatamente como um convite a cultivar a confiança no ungido do Senhor. O Novo Testamento nos orienta a olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Subtópico 3. Jesus é Rei e Senhor? De maneira geral, o Salmo nos ajuda a refletir a respeito da completa rendição e submissão a Jesus. No mundo de hoje, submeter-se e render-se a Jesus não é um desafio fácil. Isso significa fazer dele o Rei do nosso coração. Aqui é que acontece a verdadeira batalha. Quando Jesus deve ser o Rei do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa vontade. Quando o nosso Senhor se torna Rei do nosso mundo interior, então o mundo exterior é completamente ordenado. Entretanto, quando Ele não é Rei da nossa vida interior, a nossa vida exterior fica completamente desordenada. Por isso, o Salmo nos ajuda a refletir a respeito de não lutarmos mais contra o reinado de Jesus em nós. Deixemos-lo reinar, então seremos verdadeiramente livres. Então, o nosso desafio hoje é se submeter a Deus todos os dias. Porque quando a gente transforma Deus em nosso Rei, nós nos submetemos a Ele. E aí entra aquilo que a gente conversou na nossa imersão aqui, a respeito de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento ou entendimento. Então, ele fala isso aqui, Jesus deve ser o Rei do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade. Então, Deus precisa ser Rei de todas as áreas da nossa vida, se a gente quiser ter uma vida realmente transformada. Porque quando Ele for Rei do nosso interior total, então completamente o nosso modo de vida externo vai ser transformado. Mas se Ele não for o nosso Rei interno, se alguma coisa ocupar o lugar de Deus lá dentro, aqui fora também vai estar tudo desordenado. Vai ter tudo fora de lugar, vai estar tudo desordenado, tudo bagunçado. Então, por isso que a gente precisa buscar fazer com que Deus reine sobre cada área da nossa vida, sobre todas as áreas da nossa vida, certo? Então eu tenho certa dificuldade com esses termos, tipo, vamos deixar Deus reinar, porque Deus não precisa de permissão, né, velho? Deus é soberano, a gente acabou de falar isso aí. Deus não precisa de permissão, se Ele quiser Ele faz. Mas a gente precisa entender que a gente precisa buscar isso. A gente precisa
buscar que Ele seja o Rei de todas as áreas da nossa vida. Quando a gente entrega todas as nossas áreas da nossa vida para Deus, então Ele trabalha em nós, em cada área da nossa vida. Quando Ele trabalha em nós, de forma interior, nosso exterior manifesta aquilo que temos dentro de nós. Certo? Então, seremos livres quando Deus for o verdadeiro Rei do nosso coração. Beleza? Conclusão, só para terminar, o Salmo 2 tem uma ligação muito profunda com o reinado messiânico do Senhor Jesus. Ao longo dos séculos, os cristãos sempre leram esse salmo com vista ao reino messiânico do Senhor Jesus. Haverá um tempo em que o reino do Senhor será plenamente estabelecido nesse mundo. Todavia, ele pode ser experimentado agora, por meio do reinado de Cristo em nossos corações. É tempo de deixar Jesus reinar dentro de nós. Amém? Beleza? Deus abençoe vocês, vamos lá. Quem vai ler o texto hoje, semana passada foi a Lari, né? Vai ser a gente hoje. De novo? Por que de novo? Por que de novo?